Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, diga comigo, todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém? Todos os dias os que iam sendo salvos. Glória a Deus. Esse texto é tão marcante para mim, queridos, porque no início desse ministério, eu me lembro muito bem, eu estava procurando um nome para a igreja. Eu ainda estava com a igreja no quintal da minha casa. E eu tive que fazer uma cirurgia de apendicite. E eu fiquei em casa, naquele tempo, e eu me lembro muito bem que o meu pastor, ele foi até me visitar. Quando nós começamos esse ministério, eu recebi uma palavra. Eu entrei no gabinete do meu pastor, e ele disse: você está pronto para começar? Comece. Então, voltei para Bacabal, peguei algumas cadeiras, coloquei no meu quintal, uma caixa de som, e comecei então a fazer cultos naquele lugar. Tem gente que para começar uma obra está esperando muita coisa, está esperando incentivo financeiro, está esperando muita gente. Eu apenas recebi uma palavra e caminhei sobre aquela palavra. Eu estava em casa me recuperando, e eu me lembro que Deus me deu esse texto. E eu me lembro nitidamente de Deus falando comigo: você não vai ser pastor apenas de uma igreja, você vai pastorear uma comunidade. E daí nasceu o nome Comunidade, Comunidade Cristã de Bacabal. Porque de fato, queridos, desde o início, eu não olho para esse lugar só como um lugar de culto. Eu não olho para esse lugar só para uma movimentação aos domingos a partir das 18h30. Se você andar comigo uma semana, você vai conhecer o que vai acontecer nesse lugar daqui a algum tempo. É perigoso você andar comigo, porque eu posso te convencer a viver as loucuras que eu vivo, juntamente com as pessoas que andam comigo. Se você andar comigo, você vai começar a entrar nesse terreno e você não vai ver um vazio do lado de lá, um vazio aqui atrás. Você vai entrar e vai ter visões. Você vai ter memórias do futuro. Porque eu digo para todo mundo, ó, aqui vai ser um prédio, aqui do lado vai estar cheio de sala, vai ter sala para dança, vai ter ali, sabe, vai ter muita coisa. Aqui atrás vai ter um galpão. E teve uma pessoa que teve um sonho, como uma visão, que ela via daqui dessa igreja até lá no canto, um complexo enorme, tinha tudo, quadra, tinha, sabe, piscina, tinha tudo. Para que isso? É um clube, pastor? Não, é uma comunidade. Eu digo para minha esposa que depois que os meus filhos se casarem e a gente ficar mais livre,
eu vou passar o dia todinho aqui nesse lugar, eu vou vir aqui de manhã, e aí eu vou atender algumas pessoas, depois eu vou para o restaurante da igreja, e vou almoçar, e depois eu vou dar aula para algumas crianças, e depois eu vou sair daqui só de tarde. Você quer se juntar a mim? Porque esse lugar vai ser uma movimentação diária. De manhã vai estar saindo gente, vai estar entrando gente. Porque eu vejo que a igreja precisa ser uma comunidade viva. E eu tenho esse sonho meio louco. Se você achar louco, enfim. Perceba que esse texto, ele não apresenta a imagem de uma igreja onde os membros, esporadicamente, frequentam os cultos aos domingos para cumprir as suas obrigações religiosas, não tendo, contudo, nenhum engajamento relacional ou missional com a igreja. Tem pessoas que não têm nenhum engajamento relacional nem missional com a igreja. Tem gente que veio de uma outra religião e trouxe a religião, acha que é só vir para a igreja, confessar os pecados e estar limpo para a semana todinha. Não existe isso. A vida cristã não é um momento, a vida cristã é um estilo diário, em todos os lugares por onde você vai. A imagem do texto é de uma comunidade viva, orgânica, centrada em uma missão colonizadora, de evangelizar e discipular, e influenciar as esferas sociais, por meio da pregação do evangelho e do testemunho de cada um dos irmãos que vão sendo alcançados por esse evangelho. Esse texto reflete claramente o Salmo 133, que eu preguei aqui no domingo passado. O Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união, é como o óleo que desce sobre a cabeça, desce para a gola das vestes de Arão, é como o orvalho dos montes de Hermon, o orvalho de Hermon sobre os montes. Ali o Senhor ordena a sua bênção. E eu falei muito sobre essa atmosfera de unidade domingo passado, na mensagem Temos que Ser Um, que já está disponibilizada no YouTube. Você pode assistir as mensagens que são pregadas aqui no canal CCB Online. Vai lá, curte, deixa o seu like, faz os comentários, é assim que o pessoal diz nas redes sociais, né? É o algoritmo. Entenda que isso cria um ecossistema, uma comunidade desse jeito chama a atenção. E é sobre isso que nós queremos falar, sobre essa frequência solidária, onde há uma coisa orgânica, há uma transferência, onde o mecânico, onde o frio, não tem lugar, não tem vez. Porque é como nós acabamos de ler, após o louvor, Eclesiastes que diz: ei, se você andar sozinho, você vai andar com frio, mas se você andar com alguém, você vai ser aquecido. Ei, se você andar sozinho, o seu trabalho vai render menos. Ei, se você andar sozinho, você pode ser atacado, mas se você andar com alguém, os dois existirão. Essa comunidade, queridos, ela chama algo do céu. A Bíblia diz que o óleo desce. Em Atos, no capítulo 2, no início do capítulo, você pode ler que eles estavam reunidos no mesmo lugar, aguardando o cumprimento de uma promessa. Eles estavam ali orando, buscando a face do Senhor, e o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, veio, e ali começou então, queridos, um mover do Espírito. Ali começou uma onda que até hoje cresce e alcança todos os cantos da terra. Entenda que isso, de fato, mostra que há uma comunidade que estão numa mesma frequência. Diga comigo, frequência. Frequências criam atmosferas.
Quando todo mundo está numa mesma frequência, cria-se uma atmosfera. Sabe, queridos, eu tenho estudado sobre frequência, dentro do conhecimento científico da física. Tem professor aqui que é versado, amém? Doutor em física. Eu fui conversar com ele, quando ele disse, eu até silenciei. Vou deixar ele falar, o homem sabe. Não, brincadeira à parte, eu tenho lido isso dentro de uma conexão espiritual. E sabe, eu encontrei pesquisas científicas mostrando, sabe, a mensuração das frequências, que é através do Hertz. E eles começaram a medir a frequência dos sentimentos das pessoas. Eu estou falando de ciência, gente, eu não estou nem ainda falando de espiritualidade. E eu comecei a perceber a frequência mais baixa que eles encontraram, é 70 Hz, a frequência da culpa, a frequência da vitimação. É a frequência mais baixa. Quando você encontra uma pessoa que vive se vitimando, essa pessoa vai tentar baixar a tua frequência. Agora, as frequências acima de 500 Hz são frequências altas. Que frequências são essas, pastor? Alegria, paz, fé. São frequências, gente. Se você encontrar uma pessoa com fé e você tiver fé, a frequência de vocês vão lá para cima. Se alguém encostar em vocês, vai ter a frequência elevada. Agora, se vocês encontrar duas pessoas na frequência de culpa, de medo, de vitimação, se você não tiver numa frequência alta, você vai entrar na frequência daquelas pessoas. É por isso que, já olhando para o mundo espiritual, é claro que isso tem a ver com discernimento de espíritos. Há momentos que a gente chega num lugar e a gente percebe que há uma atmosfera pesada. Quantos já chegaram em um lugar com atmosfera pesada? Sabe, são sentimentos, são seres espirituais, invisíveis, que estão fazendo aquele lugar ficar pesado. Eu me lembro muito bem, só para você ter uma ideia, quando nós viemos para cá, para esse lugar, e o nosso pastor pisou aqui, ele sentiu uma frequência tão pesada, e ele disse, Willton, pegue sua liderança e passe 7 dias orando aqui dentro. E nós viemos para cá todo dia, num determinado horário, e começamos a orar aqui. Depois disso, quando ele veio aqui de novo, ele disse, olha, o ambiente está leve. Isso existe na sua casa, isso existe na sua vida, isso existe nos seus relacionamentos. Você precisa se alimentar de uma fonte, onde a sua frequência sempre vai estar lá em cima. E quando alguém vier derrubar você, tu não vai me abaixar não, eu é que vou te levantar. Sabe, e eu estou me lembrando, nem comecei a pregar aqui, o que está escrito. Eu estou me lembrando de Davi, no Salmo 23, que você conhece muito bem. Ele fala do relacionamento dele com o Senhor, eu já preguei sobre isso. Tem uma mensagem no YouTube chamada Batalha dos Cálices. Você pode assistir, que eu preguei lá na IBA. E eu falo do Salmo 23. Davi, ele diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz andar em pastos verdejantes, em águas tranquilas. Ele me livra do vale da sombra da morte. Aí lá no final ele diz assim, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Qual é a frequência que você acha que Davi estava? Frequência transbordante. Sabe o que ele estava dizendo? Olha, eu me alimento tanto de Deus, que eu tenho tanta confiança, eu tenho tanta paz, eu tenho tanta alegria, eu tenho tanto amor, que se eu me sentar agora aqui numa mesa com o meu inimigo, ele não me atinge, eu é que vou fazer ele mudar. O meu cálice está transbordando, e um cálice transbordando, ele sempre vai encher um cálice vazio. O cálice que transborda na mesa, serve todos os que estão vazios. Davi estava dizendo, pode colocar qualquer pessoa na minha frente, que a minha frequência vai elevar essa pessoa para um outro nível. E era isso que estava acontecendo ali, queridos. Aquele povo se reunia e queria se reunir todo dia. Sabe aquela coisa do novo convertido? De querer ir para a igreja todo dia.
de querer ver os irmãos todo dia, de querer estar junto todo dia. É uma frequência, é uma atmosfera, é um ecossistema, é um ambiente espiritual que é alimentado pelos princípios da palavra de Deus. A frequência solidária é um ambiente relacional de mútua ajuda. Esse ambiente promove cooperação em detrimento de competição. Se você olhar um lugar, se você olhar para pessoas que estão em competição, elas não estão numa frequência solidária. Porque aqui no texto de Atos, eles não estavam competindo, eles estavam cooperando. Eles estavam contribuindo. Se você continuar a ler, você vai ver que um homem chamado Barnabé vai vender o campo dele e vai dar o dinheiro para a igreja. Mas de repente, uma frequência diferente entra no ambiente daquela igreja. Ananias e Safira, ao ver Barnabé comprar um campo e dar o dinheiro, eles também vendem uma propriedade, só que eles retêm parte do dinheiro para eles e dizem que estão dando todo o dinheiro. E quando Pedro percebe essa frequência, ele diz: por que vocês estão enganando o Espírito Santo? Por que vocês estão fazendo isso? E os dois morreram. Porque de fato, queridos, qualquer frequência diferente da unidade, rapidamente é discernida pelos homens e mulheres espirituais. Porque o homem espiritual, como diz em 1 Coríntios 2, discerne todas as coisas, mas não é discernido. Eu sei muito bem, eu fico ali naquela porta, eu aperto a mão de algumas pessoas, e eu já sei em qual frequência muitas daquelas pessoas estão. Deus me fala. Algumas a gente para, aí pergunta: ei, como é que você está? Outras a gente deixa passar, chama depois para conversar. Outras nem passam, porque estão realmente com uma frequência muito baixa. A frequência solidária é a antessala da aliança, porque é construída de forma artesanal e tem como base a confiança. A frequência solidária, ela é a antessala da aliança. Alguém que está ajudando, alguém que está cooperando, é alguém que deseja viver em aliança. Alguém que não ajuda, alguém que não coopera, alguém que não se engaja, está demonstrando que não quer viver nessa aliança. A frequência solidária avalia a natureza dos teus relacionamentos. Deixa eu te dizer uma coisa: não existe amigos fora de Jesus. Não existe amigos fora de Jesus. Porque, queridos, não existe sentimento puro para aquele que não é de Jesus. Então você só vai ter amigos, e o número de amigos, talvez, segundo os especialistas em comportamento, é menor do que o número de dedos de uma mão. Amigos, não estou falando de colegas, estou falando de parceiros, não estou falando de gente temporária, eu estou falando de amigos, que a distância, sabe, não afasta, que os defeitos não afastam, são amigos. Pensa aí, 5 amigos, pensa aí. Talvez você está pensando nos mais imediatos, que gostam de lanchar com você. Talvez você está pensando naqueles que te ajudaram de alguma forma. Não. Amigo, é mais profundo. É naquele momento que você precisou. E talvez você nem falou para ele. Ele discerniu. Eu tenho amigos assim: o que está acontecendo aí, pastor William? Estou sentindo aqui, estou orando. Deus está me falando que você está passando por um momento difícil. Os amigos estão numa mesma frequência. Eles conhecem você, e eles não estão com você pelo que você é, pelo que você está se tornando. Eles estão com você porque, mesmo sendo você tão imperfeito, eles amam você desse jeito. Esses são os amigos. Agora, se você não tem nenhum amigo, comece a se preocupar. Comece a se preocupar. Porque isso não é natural, porque o cristianismo atrai pessoas, boas e ruins, é verdade, mas atrai pessoas. Sabe, queridos,
no livro de Ruth, a gente pode ver essa frequência solidária estampada. Quando Noemi, a sua sogra, ela perde o seu marido, ela perde os seus 2 filhos, e as suas 2 noras ficam viúvas. E aí então, queridos, ela libera as suas noras. Vocês podem voltar para a terra de vocês. Eu não tenho mais filho para vocês se casarem. E a Bíblia diz que uma vai embora, mas Ruth não vai embora. E sabe o que Ruth diz para ela? Não insista para que eu te abandone, pois quero ir onde a senhora for. Ruth 1,16. E viver onde a senhora viver. Seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Eu quero morrer onde a senhora morrer. E aí desejo ser enterrada. Deus pode fazer o que quiser comigo, se eu deixar que alguma coisa menor que a morte me separe da senhora. Uau! Diga uau! Você está entendendo isso aqui, gente? Você está entendendo o significado de tudo que Ruth disse para Noemi? Eu não saio de perto da senhora. Eu estou liberada pela senhora, mas eu não me libero. Eu tenho uma missão ao seu lado. E eu vou ficar com a senhora nessa frequência. Onde a senhora for, eu irei. Quem for o seu Deus, será o meu Deus. O seu povo, será o meu povo. Onde a senhora foi enterrada, eu vou ficar naquela cidade e vou esperar a morte e vou dizer, me enterrem do lado da minha sogra. Eita, sogra boa. Eu não vou nem perguntar se você quer ser enterrado ao lado da sua sogra. Eu não teria nenhum problema ser enterrado ao lado da minha sogra, que eu amo minha sogra e meu sogro. Amém? Então, queridos, a verdade é que essa declaração de Ruth não é apenas palavras, é uma aliança. E uma aliança, ela vai além de palavras. Sabe, tem gente que vai fazer uma aliança com você e nem vai ficar dizendo que tem aliança contigo, porque ela é fiel a você. Ela está ao seu lado. Ela não quer nada, apenas ficar com você, porque sabe que é uma missão que Deus deu a ela. Eu conheço pessoas assim. Eu tenho pessoas assim. E eu busco ser assim com algumas pessoas também. A base desse relacionamento entre Noemi e Ruth não eram os sentimentos, eram princípios, aliança. Sabe, nós estamos vivendo um tempo de corrosão social, relacional. Nós estamos vendo, sabe, assim, os relacionamentos se tornarem líquidos, diluídos. E muitas das vezes inexistentes. Porque aquela pessoa que você conheceu na internet, fala com ela lá, ela não é real enquanto ela não se apresentar para você ao vivo, em cores. Seus amigos não estão no digital, seus amigos estão no presencial. Não se iluda com isso. E ainda que você tenha um líder espiritual que te aconselhe na internet, sem conviver com você e você com ele, isso não é um relacionamento sustentável, não é uma frequência solidária. É uma coisa muito funcional, ocasional, de momento de necessidades. Nós estamos vivendo o que os psicólogos chamam de vazio existencial, neurose coletiva. Nós estamos cercados de pessoas solitários, porque estamos fechados para os relacionamentos. Nós adotamos uma experiência de fracasso do nosso passado como uma lei universal, então não queremos nos aproximar, nem deixar alguém se aproximar da gente. Sua vida nunca será plena na solidão. Você nunca alcançará o máximo do seu potencial que Deus colocou em você, andando sozinho. Você precisa de gente do seu lado. O princípio altruísta é esse.
o que falta em mim, eu encontro em alguém. Existem coisas que você vai encontrar em alguém, que Deus colocou em alguém, e você vai ter que procurar essa pessoa, e ouvir essa pessoa, e se submeter a essa pessoa, se você quiser viver essa experiência. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é sair da minha cidade, para pedir para alguém que Deus me falou, para orar pela minha vida, para me dar uma palavra. E não é correr atrás de profetas, isso é outra coisa. É você seguir uma direção que Deus te deu. Sabe, queridos, é interessante nós entendermos isso. Tem um autor que ficou conhecido mundialmente, e ele está num documentário que foi lançado recentemente na Brasil Paralelo. Ele se chama Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele passou 3 anos nos campos de concentração de Auschwitz, na Alemanha, durante o nazismo. Ele viu coisas horríveis. Nesse documentário ele fala que ele chegou a pesar 25 quilos, só pele e osso. E quando ele saiu de lá, queridos, por incrível que pareça, ele saiu tão fortalecido, que ele se tornou um psicólogo renomado, e passou a ajudar pessoas que não sabem, não conhecem o sentido, a existência da vida. Ele escreveu um livro, Em Busca de um Sentido, que foi intitulado por uma organização internacional como uma das maiores contribuições para mudar o mundo. O livro Em Busca do Sentido. Ainda hoje vende milhões de cópias. E ele fala que uma pessoa que conhece o sentido da vida, ainda que ela passe por um campo de concentração, ela não vai perder a sua fé. Ela não será atingida pelas circunstâncias. Há muita gente sendo atingida pelas circunstâncias, porque não conhece o sentido da vida. E nessa noite eu estou aqui para te dizer, o sentido da sua vida se chama Jesus Cristo de Nazaré. A psicologia é um braço, é uma ajuda, mas não é uma fonte, não vai te curar. Quem te cura é Jesus. E quando a gente está nessa frequência, a gente passa a entender, porque Jesus não está só em você, está em outras pessoas. E aí você vive 2 desafios, o desafio da sintonia e o desafio da sincronia. Numa frequência solidária, existe sintonia e sincronia. Você tem que ajustar a frequência para entrar nesse lugar. Você está num ambiente onde há uma frequência solidária, mas talvez você esteja fugindo desse ambiente. Você esteja fugindo dos relacionamentos aqui. Você está querendo vir assistir o culto, você gosta da palavra, você gosta do louvor, você gosta desse ambiente, mas você não está engajado. E estar engajado não é conhecer as pessoas. Estar engajado é fazer parte da missão desse lugar. É viver os processos desse lugar. Então, queridos, isso sim é quando você sintoniza. Porque tem muita gente que entra nessa igreja, mas não deixa essa igreja entrar neles. Sintonia é você ajustar a sua frequência, entender esse ambiente. E quando você entrar então em sintonia, você vai entrar em sincronia. Para onde é que vocês estão indo? Eu quero ir com vocês. Quantos estão entendendo isso? Qualquer ambiente relacional que você for saudável, você vai precisar de sintonia e de sincronia. Aquele povo tinha sintonia, estavam na mesma frequência, e sincronia, estavam indo todos numa mesma direção. A gente precisa entender, porque a Bíblia fala de mandamentos recíprocos. Pastor, como é que eu crio um ambiente como esse? Solidário, movido por uma aliança,
onde há sintonia e sincronia, você constrói esse ambiente com pessoas de maneira saudável, pautada em princípios. Você precisa se pautar em princípios. E a Bíblia está cheia de mandamentos recíprocos, mandamentos para os nossos relacionamentos. E eu vou citar uns para você. João 13:34, um novo mandamento lhes dou, diz Jesus: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Romanos 15:7, portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. 1 Coríntios 12:25, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Efésios 4:2, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Efésios 4:3, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E Efésios 5:21, sujeitem-se uns aos outros pelo temor e amor a Cristo. Amém? Sabe um versículo que Deus me deu para respaldar o nome comunidade, está estampado naquela placa lá na frente, que está na fachada da igreja. Salmo 68, versículo 6, que diz assim: Deus faz com que o solitário habite em família. Há uma família aqui para você. Você precisa pertencer a essa família. E isso de fato, sabe, está até representado em pesquisas. Eu caminho para o final dessa mensagem, citando uma pesquisa científica que foi realizada na Universidade de Stanford. Eles colocaram duas mulheres em salas separadas e colocaram o mesmo documentário para essas duas mulheres assistirem. Um documentário chocante do bombardeio das cidades de Hiroshima e Nagasaki, na Segunda Guerra Mundial. Esse documentário tinha muitas mortes, tinha muita coisa horrível, e essas duas mulheres assistiram. E depois eles colocaram essas duas mulheres para conversarem. Só que uma foi orientada a não falar dos seus sentimentos, enquanto que a outra foi orientada a falar tudo o que ela pudesse sobre o que ela sentiu assistindo o documentário. Quantos estão entendendo? Então as duas começaram a conversar, só que uma era aberta, falava tudo, e a outra estava seguindo as instruções e não falava quase nada, apenas de maneira muito formal. Depois, essas duas mulheres foram submetidas a uma entrevista e perguntaram para aquela mulher falante, vamos dizer assim, aquela que foi pedido para falar tudo: o que você sentiu ao conversar com aquela pessoa? Eu não senti aquela pessoa perto de mim, querendo amizade, eu não senti ela aberta, eu não senti aquela pessoa, sabe, disponível para um relacionamento, aquela pessoa é fechada. E aí foram fazer a entrevista para aquela outra mulher, que foi orientada a reprimir os seus sentimentos. Ela disse: eu senti calafrios, eu senti a minha pressão alterada, eu senti que eu não estava bem, por não liberar tudo aquilo que eu queria falar. Quantos estão entendendo o que acontece quando os relacionamentos não estão na mesma frequência, quando eles não se conectam, quando eles não estão, sabe, se entendendo? Ambos vão sofrer com isso. Talvez alguém sofra mais ainda, por estar reprimindo, guardando coisas que deveriam liberar para alguém de confiança. Alguém está adoecendo porque não está abrindo o seu coração, está guardando essas coisas dentro de si. Você está adoecendo.
A gente atende muitas pessoas, e às vezes a gente atende pessoas adultas, que teve traumas na infância e guardaram isso durante toda a vida. Que coisa horrível. Sabe, queridos, o que eu estou querendo te dizer nessa noite, é que você pode muito bem escolher qual a cultura que você vai adotar. Esse lugar tem uma cultura. Você chegou aqui, esse lugar tem uma cultura. E você precisa conhecer a cultura desse lugar. Porque se você não gostar da cultura desse lugar, você não tem que criticar a cultura desse lugar. Você tem que procurar um lugar onde a cultura que você quer encontrar esteja presente. Porque mesmo sendo igreja, cada igreja tem uma cultura. Há igrejas que são fortes no social, outras no evangelismo, outras na adoração. E nunca avalie uma igreja por toda essa estética. Avalie pela essência. Essa igreja é criticada porque tem um telão. Ah, a igreja boate. É uma igreja boate. Então, queridos, isso tudo é estética. Isso tudo tem a ver com um algoritmo que funciona para fotos, que funciona para vídeos, que funciona para muita coisa. Não é só para dizer que essa igreja é mais bonita porque tem um telão. Não é isso. Você precisa escolher qual é a cultura que você quer adotar. Certa vez perguntaram para Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus contou uma parábola do bom samaritano. E nessa parábola está presente 3 culturas. E com isso eu encerro, se você quiser anote. E essas 3 culturas, elas foram relatadas por Santo Agostinho na sua obra. Confissões. A primeira cultura é a cultura da avareza, representada pelos assaltantes. A Bíblia diz que havia um viajante, os assaltantes chegaram, bateram naquele homem, quase mataram aquele homem, roubaram tudo dele. Aí passou um religioso de longe, um sacerdote, vindo do templo. Achava que aquele homem era um homem largado, um marginal, e a Bíblia diz que ele passa de longe. Depois veio um levita, que também veio do mesmo templo da igreja. E ele passa longe também. Aí vem um samaritano. Detalhe, os samaritanos não eram bem quistos pelos judeus. Jesus botou o protagonista. Jesus botou, sabe assim, o personagem principal daquela história. Um homem que era detestado, o samaritano. E a Bíblia diz que o samaritano o samaritano coloca remédio na ferida daquele homem, o samaritano pega aquele homem e coloca no seu animal, o samaritano pega aquele homem e coloca numa hospedaria, paga lá a hospedaria e diz, olha, se precisar mais de alguma coisa, quando eu voltar eu pago. Aquele homem interrompe a agenda dele para cuidar de alguém. Aqui estão 3 culturas. A primeira é a cultura da avareza, representada pelos assaltantes. E existe uma frase para essa cultura: o que é seu é meu. Nesse tipo de cultura as pessoas só querem fazer saques. Nesse tipo de cultura as pessoas só querem o que você tem, não querem te oferecer nada. Elas estão perto de você porque você tem alguma coisa que elas querem. Quando você não tiver mais, elas vão embora. Elas só querem assaltar você. É a cultura da avareza, representada pelos assaltantes. Mas tem uma segunda cultura, a cultura da indiferença, representada pelo sacerdote, pelo levita, pelos religiosos. E há uma frase para essa cultura: o que é seu, o que é meu, cada um fica no seu quadrado, não invada a minha propriedade e eu não invado a sua. É a cultura da indiferença. Eu não estou nem aí para o que está passando, quem está morrendo de fome, quem está precisando, eu quero saber de mim. E a terceira cultura é a cultura da partilha, representada pelo samaritano. E há uma frase: o que é meu é seu. Se na cultura da avareza se diz o que é seu é meu, se na cultura da indiferença se diz o que é meu, o que é seu, na cultura da solidariedade, na frequência solidária, a gente diz o que é meu também
é seu. Eu não sou tão pobre que eu não possa te dar alguma coisa. E você não é tão rico que não possa receber nada. Sempre há alguma coisa que você pode dar ou pode receber. Quantos estão entendendo isso? Não vai dar tempo para eu falar de outras coisas que eu escrevi, inclusive até científicas. Você pode ler isso no livro Inteligência Social, do Daniel Goleman. Neurônios espelhos. Já existem os neurônios espelhos. Você sabia que ao beber uma água gelada, deliciosa como essa, olha só. Teve gente que já salivou aí. Por quê? Porque áreas do meu cérebro que foram acionadas para me desejar essa água, são as mesmas áreas que estão sendo acionadas aí. São neurônios espelhos. É ciência, gente. Agora imagine isso no mundo espiritual, hein? Uma unidade, uma concordância. A ciência chama de neurônios espelhos. Jesus chamou de concordância. Se vocês concordarem acerca de qualquer coisa nessa terra, será ligado no céu. Concordância, queridos. A frequência solidária é uma frequência de concordância. Por isso, nessa noite, você está sendo chamado para esse ecossistema, para esse ambiente. Faça parte de uma família, faça parte desse lugar. Não só em corpo, mas em alma e em espírito também, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Quero chamar já os voluntários aqui, para pegarem os elementos, e quero que eles já se posicionem aqui à frente, sem muita demora. Quantos entenderam, queridos? Você já ouviu aquela frase, diga-me com quem tu andas, e eu te direi quem tu és e para onde tu vais. Por quê? Porque existe uma frequência com quem você anda. Pode ser alta, pode ser baixa, pode ser boa, pode ser ruim. Sempre existirá uma transferência orgânica com quem você anda. Você se juntar com gente ruim, você começar a andar com um traficante, há uma grande probabilidade de você também compartilhar do que esse tipo de gente faz. Se você começar a andar com gente boa, quem andava com Jesus, sabe, era constrangido. Quem andava com Jesus queria estar limpo, queria ser puro, porque andava com uma fonte pura, limpa. Cuidado com quem você anda. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Isso significa que existe uma influência. A decisão é sua, mas existe uma influência. Existe um peso que é colocado. Sabe, quando Jesus, ele chama aqueles discípulos, ele não chamou eles para formar simplesmente uma equipe, ele chamou eles para criar uma comunidade. Você está sendo chamado para criar uma comunidade, para fazer parte de uma comunidade. Esse ano nós decidimos expandir de mãos dadas. Faça parte. Depois do período de carnaval, nós vamos ter os grupos caseiros. Você vai poder participar dessa igreja além dos cultos de domingo. Vai poder participar nas casas. Era assim que eles faziam. Especialistas em comportamentos dizem que nós somos a média das 5 pessoas com as quais mais nos envolvemos. Com quem você está se envolvendo? É fácil saber quando uma pessoa está saindo da frequência. Ela começa a se envolver com outro tipo de pessoas. Ela sai daquele ambiente de comunhão. Ela começa a tirar foto só com gente que não é da sua família, da sua igreja. Ela não anda mais com as pessoas da igreja. Ela entra desconfiada na igreja, sai desconfiada. Ela está numa frequência diferente.
Avalie a sua frequência. Jesus está te chamando para perto. Ele está te chamando para um relacionamento.